Então sejam muito bem-vindos à terceira aula, nossa terceira aula sobre o Fusion 360. Então nós já instalamos, já baixamos, já instalamos, já fomos apresentados ao ambiente do Fusion, nós chamamos de interface do Fusion. A gente já sabe onde fica a nossa barra de ferramentas, já sabemos onde fica o nosso navegador ou browser, enfim, já fomos apresentados ao Fusion. Então agora nós vamos ter a nossa primeira aula e agora vamos começar a editar os nossos desenhos ou editar os nossos sólidos para impressão 3D. Ou para a finalidade que desejarmos aqui, estamos abordando mais especificamente a possibilidade de imprimir objetos numa impressora 3D. A primeira coisa que eu observo quando eu entro no Fusion é que a minha área de trabalho, ou seja, o meu espaço de trabalho que aqui se encontra, ele está representado tridimensionalmente. Aqui é como se eu estivesse tendo uma vista tridimensional, se eu estivesse olhando à distância uma superfície plana, mas eu vejo claramente que eu tenho a impressão de um espaço tridimensional. Por que isso? Porque o Fusion é um programa destinado à representação 3D. Eu também tenho a possibilidade de representação plana, de fazer desenhos planos, como se eu estivesse desenhando numa folha de papel. Mas a representação tridimensional também é importante, porque eu posso usar esses objetos representados tridimensionalmente, para a gente ter uma ideia. Uma caixa é um objeto tridimensional. Ela tem 3 dimensões: a largura da base, a profundidade da base e a altura. Eu tenho 3 dimensões. Enquanto um retângulo é um desenho que eu posso fazer numa folha de papel, é um desenho 2D. Então aqui eu tenho as duas possibilidades, mas ele foi desenvolvido mais estreitamente para uso tridimensional. Muito bem, então, se o meu objetivo é fazer um desenho 2D, se o meu ponto de partida é um desenho 2D, então eu preciso acionar a opção de esboço. É como se fosse desenhar numa folha de papel. Então como é que eu aciono esse esboço? Aqui se encontra, eu vou mostrar aqui para você, que aqui eu tenho, neste ponto, aqui, onde está a minha barra de ferramentas, eu tenho a possibilidade de acionar o meu esboço nesta seta vermelha, nessa seta verde, perdão, que aqui se encontra. Eu posso apertar aqui, aparece ali, ó, criar esboço. Posso apertar aqui e posso clicar aqui na opção criar, onde tem essa setinha, vai abrir um menu. Eu posso pegar aqui também a segunda opção de criar esboço. E é isso que eu vou fazer. E eu noto que quando se abre esta opção de criar o esboço, aqui o software me pede para eu acionar um plano de trabalho. Aqui na opção vermelha está representado o eixo X, na opção azul está representado o eixo Y e na opção verde está representado o eixo Y e na opção azul está representado o eixo Z. Como geralmente a gente é educado em duas dimensões a usar os planos X e Y, nós vamos escolher aqui o plano XY. Muito bem, fiz isso agora. Ele chaveou, ele mudou a opção do desenho para a opção plana agora. Agora eu tenho a opção plana. Mas observe que, porque também existe uma segunda opção para usar os eixos X e Y. Observe aqui, ó, que nas minhas preferências do meu desenho, eu tenho aqui algumas opções na barra geral. Orientação de modelagem padrão, como está aqui. Nessa opção aqui, eu tenho, ó, Z para cima. É a opção que nós usamos quando nós queremos converter os nossos desenhos para impressão 3D. Eu escolho o Z para cima. Ora, se o Z está para cima, significa que o meu plano é o XY, certo? Eu estou usando o plano XY. Porque muitas vezes a gente realiza uma coisa chamada extrusão. O que é uma extrusão? Uma extrusão, eu pego um desenho plano, uma face plana, e puxo para cima, transformando aquilo num desenho 3D. É a mesma coisa que acontece aqui com a pasta de dente. A rigor, a minha pasta de dente, ela usa um processo um pouco diferente da extrusão. É uma trefilação. Eu tenho um buraco e tenho um material do outro lado, dentro da pasta de dente. Quando eu aperto, a pasta de dente sai pelo buraco. Mas se essa pasta de dente fosse sólida, ela ia sair num caminho reto. Então seria a mesma coisa que eu estar puxando. Então quando eu puxo, eu faço uma extrusão. Né? Aqui eu posso fazer uma extrusão. Eu posso desenhar aqui um primeiro retângulo. E dentro deste retângulo, posso desenhar outro retângulo. Então aqui agora, eu tenho um retângulo dentro do outro. Se eu voltar aqui para a minha opção tridimensional, eu posso usar aqui esta segunda opção. Não é este o objeto da nossa aula, mas eu quero apenas mostrar o que é uma extrusão. Né? Eu vou colocar aqui a altura dessa caixa de 30 milímetros. Então, aqui eu desenhei uma caixa de 30 milímetros. Observe que esta face que aqui está, eu puxei para cima. Então isso é uma extrusão. Então por isso que muitas vezes a gente trabalha num desenho plano com a possibilidade futura de transformar esse desenho que eu fiz na folha de papel em 2 dimensões num corpo tridimensional como eu fiz aqui agora. Muito bem, mas o objeto dessa aula não é esse, eu estou só explicando por que eu estou trabalhando em 2D, ainda que eu queira depois no futuro imprimir em 3 dimensões. Muito bem, então agora que eu já sei que é usual trabalhar com o plano XY, nós já estamos dentro da opção de esboço, vamos começar. Observe que a minha barra de ferramentas se alterou. Eu antes tinha outros comandos aqui, agora eu tenho os comandos bidimensionais relativos ao esboço. E dentro do esboço, o meu comando mais simples é o comando linha, que aqui está este primeiro comando que aqui se encontra. Então, eu tenho aqui o comando linha, que é este que eu estou assinalando aqui. E eu vou então clicar no comando linha, e eu tenho aqui algumas opções para fazer a minha linha. Eu posso fazer uma linha aleatória, clicando em um ponto, esticando o mouse aqui, e clicando no segundo ponto. Pronto, eu fiz a minha linha. Está feita uma linha aleatória. Mas eu também posso fazer uma linha com medidas. Eu aciono novamente o comando linha, clico na tela, e observe, ele faço uma linha aleatória. E posso, depois de fazer a linha aleatória, eu posso clicar aqui em cota de esboço e dizer que eu não quero 59 que ali está, que eu quero 40 de comprimento dessa linha. Né? Tenho essa opção também. Eu posso, por último, também controlar o ângulo formado. Observe que ali eu tenho, ó, 37, 50 graus. Agora, eu posso clicar ali dentro e escrever os 40 que eu tinha escrito. Mas se eu quiser trabalhar com a opção do ângulo formado, eu clico na tecla Tab e eu vou passar para o ângulo. Então, digamos que eu queira um ângulo de 45 graus. Eu clico ali, dou Enter e ele vai fazer uma reta com 45 graus. Se eu não estou satisfeito com este comprimento, já sei, clico na dimensão, cota de esboço, clico aqui, está com 76. Clico no mouse e coloco, por exemplo, 50. Pronto. Eu agora tenho uma linha com 50 unidades de comprimento, formando um ângulo de 45 graus com a horizontal. Então nós vimos agora que eu posso desenhar uma linha. Primeiro, aleatório. Segundo, com medidas. Mas eu tenho ainda uma última opção, que é desenhar a minha linha
Este comando, portanto, se refere a linhas. Primeiro eu estico aqui, faço a minha linha, mas se na extremidade da linha eu quero agora desenhar um arco, basta clicar e agora eu arrasto. Eu clico, mas não clico somente, eu clico e arrasto. Então agora eu posso desenhar um arco na extremidade da linha. Mais adiante eu vou ver que eu tenho um comando específico para desenhar arcos, sozinhos, desacompanhados da linha. Mas aqui eu posso clicar e arrastar e eu faço uma linha. Eu quero que você observe que na extremidade desta linha eu tenho o meu arco tangente a esta linha. Veja que, ainda que eu modifique a dimensão do arco e o formato dele, ali, no início do arco, ele está tangente à linha. Pronto, desenhei o meu arco tangente à linha. Então eu tenho essa opção também do comando linha. Toda vez que eu clicar e arrastar, eu vou fazer um novo arco. Ao clicar aqui no segundo ponto, eu arrasto, faço o primeiro arco, arrasto de novo, posso fazer um segundo arco, arrasto de novo, posso fazer um terceiro arco. E se eu quero que o último seja uma linha, eu apenas clico na tela. Pronto. Então eu fiz uma linha, um arco, 2 arcos, 3 arcos, e o último foi uma reta, uma linha, mesma coisa que uma linha, certo? Então a gente viu agora como trabalhar com o comando linha. Muito bem, mas agora que já aprendemos a trabalhar com linhas, eu quero apresentar para você um conjunto de ferramentas muito importantes do Fusion, que são as restrições. Observe o que diz o dicionário sobre uma restrição. Uma restrição é uma condicionante, é um limite que eu vou impor, uma obrigação que eu vou impor. Então vamos olhar aqui, ó, nesta paleta aqui onde tem escrito restrições aqui está a paleta de restrições. Aqui está escrito restrições, eu vou clicar onde tem a seta e vão aparecer todas as restrições que eu posso impor a elementos do meu desenho. Eu tenho ali, observe que à medida que eu passo o mouse sobre, ele dá uma pequena descrição de cada uma delas. Eu tenho horizontal, barra vertical, coincidente, tangente, igual, paralelo, perpendicular, fixar, desfixar, ponto central, concêntrico, colinear, simetria e curvatura. Nós desses todos só não vamos ver neste momento a curvatura, porque ela é um pouquinho mais complexa para a gente entender agora, já que a gente ainda não viu curvas. Nós apenas acabamos de ver as linhas. Então vamos ver aqui rapidamente, uma a uma. Eu vou aqui desenhar uma linha, e vou desenhar uma outra linha, e agora vamos experimentar aqui a primeira restrição, horizontal vertical. Então, se eu quero impor que este ponto e este aqui estejam na mesma horizontal, certo? Uma vez que eles dois estão mais próximos da horizontal do que da vertical, observe que eu vou sempre mover a segunda opção. Se eu clico neste ponto primeiro e depois clico neste, o segundo vai para a horizontal do primeiro. Pronto, eu impus isso agora, certo? Então, esta é a restrição vertical horizontal. Eu posso impor desta maneira. Eu também posso impor, observe aqui, ao mesmo tempo que mantendo a mesma horizontal nestes dois, que este segundo ponto vá para a mesma vertical do primeiro. Então eu seleciono novamente a restrição horizontal vertical, clico primeiro neste ponto e clico primeiro depois neste outro. Então observe que esses dois estão na mesma horizontal e estes dois estão na mesma vertical. Para desabilitar a imposição de uma restrição, ou seja, para desabilitar que este comando de vertical horizontal continue ativo, eu aperto a tecla ESC. Ele vai desabilitar. Eu posso abrir aqui uma janela envolvendo todas as duas linhas, clico em deletar na tecla delete e eu vou apagar isto que eu fiz. Vejamos agora a segunda restrição. Eu vou fazer aqui novamente duas linhas. Vou desenhar duas linhas. Na segunda opção eu tenho coincidência de pontos. Então, ó, eu agora quero que este ponto seja coincidente com este, lembrando que o segundo vai se mover para o primeiro. Então eu clico primeiro neste, clico depois neste e eu vejo que eles passam a ser coincidentes, né? Muito bem, vejamos aqui a terceira restrição, tangente. Posso desenhar aqui uma circunferência e desenho agora uma linha. Então eu agora quero que esta linha seja tangente a esta circunferência. Eu clico aqui na restrição tangência. Aqui a ordem não vai variar, mas eu clico primeiro na circunferência e depois na tangente eu vou na reta, desculpe, eu vou mover a reta para a circunferência de tal forma que a reta passe a ser tangente à circunferência. Eu aconselho que você brinque um pouco com estas restrições para descobrir alguns detalhes, porque observe que dependendo da forma como você desenha a linha, você pode não ver a tangência. O que eu quero dizer? Eu habilito de novo a tangente, clico na circunferência e clico na linha, a linha se desloca, mas eu não vejo a tangência. Ou seja, é como se o prolongamento desta linha passasse a ser tangente em algum ponto aqui da circunferência. Então cuidado como você vai desenhar os elementos, de tal forma que você possa ter o efeito que você espera. Vejamos aqui a quarta restrição de igualdade. Estou insistindo na linha porque foi o comando que nós vimos até agora. Então eu desenho uma primeira linha, desenho uma segunda linha. Observe que a segunda linha é muito maior do que a primeira. A restrição de igualdade agora vai se restringir ao tamanho das duas. Então, se eu clico nesta primeiro e clico nesta depois, a segunda vai conservar a sua inclinação e vai passar a ser igual ao tamanho da primeira, né? Lembrando que é sempre a segunda que incorpora as propriedades ou a restrição da primeira, ou seja, a segunda se submete à primeira. Então aqui eu tenho paralelo. Eu tenho duas retas que passarão a ser paralelas. Então eu tenho aqui uma reta, tenho aqui outra reta, elas duas têm inclinações diferentes. Se eu peço aqui paralelismo, clico na primeira e depois nesta, a segunda vai passar a ser paralela à primeira. Vejamos aqui, perpendicular, a mesma coisa. Eu tenho aqui uma reta, outra reta, e agora eu peço a condição de perpendicularidade, novamente eu tenho que prestar atenção para a posição das duas linhas. Essa reta passou a ter uma direção perpendicular à direção da primeira. Mas eu poderia também ter uma segunda situação. Eu tenho aqui uma reta, tenho outra reta. Observe que se eu clico sobre a primeira linha e estico, e depois eu peço a condição de perpendicularismo, a segunda vai passar a ser perpendicular à primeira, encostando na primeira. Então, há várias situações possíveis. Então, como eu disse, preste atenção à forma como você está desenhando para você obter o resultado que você espera. Eu vou aqui agora desenhar mais duas linhas para explicar agora essa próxima restrição, que é fixar, desfixar. Então, se eu clico nesta reta, e ele tornou esta reta fixa no espaço. Eu não consigo alterar nem o tamanho, nem a direção, nem nada dessa reta. Ela está bloqueada no espaço. É como se eu tivesse pregado ela com dois pregos. Observe que quando eu clico nessa segunda reta e eu arrasto, ela muda de posição. Enquanto que a primeira eu vou clicar, mas não consigo arrastar ela porque ela está bloqueada no espaço. Então essa foi mais uma restrição que nós vamos usar na aula seguinte quando formos resolver o exercício que aqui se encontra. Na descrição desse vídeo, eu deixei uma imagem contendo um exercício para desenhar essa figura usando unicamente o comando linha.
Mas nós vamos precisar também de usar as restrições. Então, eu deixo o exercício, vocês tentam fazer, e na próxima aula, se vocês querem, na aula 4, se vocês querem observar como ficou a solução, é só assistir a aula para ver se a metodologia de solução do exercício está correta ou não. A próxima restrição aqui é o ponto central. Então, novamente, eu faço aqui uma reta, faço outra reta, eu posso fazer a reta a partir desta ou não. Então, faço aqui uma outra reta, e agora eu posso impor a condição de ponto central. O ponto central desta segunda reta vai parar nesta extremidade da primeira reta. Então essa foi mais uma restrição que nós podemos, aliás, usar. Então se eu quero usar agora a opção concêntrica, eu posso dar aqui um exemplo com circunferências, uma primeira circunferência e uma segunda. Se eu quero que a segunda circunferência tenha o mesmo centro da primeira, eu vou escolher a opção concêntrica, clico numa circunferência e depois na outra, e eu vejo que uma vai parar no centro, a segunda vai parar no centro da primeira. Vejamos agora a restrição colinear. Então eu tenho aqui uma reta, desenho aqui uma outra reta. Observe que as duas retas têm direção diferente, mas eu quero que a segunda tenha a mesma direção da primeira. Então eu chego aqui e digo que eu quero que a segunda tenha a mesma inclinação da primeira. E elas, além de terem a mesma inclinação, vão ficar ao longo de uma mesma reta base, de uma mesma reta suporte. Ou seja, uma estará na esteira da outra, no prolongamento da outra. Muito bem. Vejamos agora a opção simetria. Eu faço aqui agora uma reta, faço outra reta, mesmo menor, não há problema. E faço agora uma outra reta que vai me servir de referência. Vou fazer aqui só para termos de facilidade, eu vou fazer uma reta vertical. E agora eu quero que a segunda reta ela tenha a inclinação oposta da primeira, ou seja, a inclinação complementar da primeira. Então eu vou selecionar aqui simetria, seleciono a primeira, seleciono a segunda, e agora observe que o programa está pedindo ali para eu solicitar uma linha de simetria. Eu clico nesta terceira linha aqui, e eu vou ver que a segunda reta ficou simétrica à primeira. Se eu passar uma linha horizontal aqui e medir a distância deste ponto para este, deste ponto para este, eu vou ver que estão na mesma distância, ou seja, a segunda reta ela é simétrica à primeira. Então aí está, vimos rapidamente todas as restrições, só não veremos agora a curvatura, porque é um pouco mais complexa, mais adiante veremos também a restrição de curvatura. Então nos encontramos na próxima aula, onde vamos resolver o exercício que deixamos proposto aqui. Até lá!